Cliquei. Isso, ó. Agora apareceu um vermelhinho. End broadcast. Quando encerrar, tu der boa noite, aí tu vai lá e clica lá, senão aparece vocês indo aí, saindo. Tá bom. Encerrar, tu der boa noite, aí tu vai lá e clica lá, senão aparece vocês indo aí, saindo. Quando a gente fala, vocês deixam sempre os microfones de vocês desligados. Clica lá, senão aparece vocês. Quando a gente fala, vocês deixam sempre os microfones de vocês desligados. Tem microfone ligado. Quando a gente fala, vocês deixam sempre os microfones. Professor Carlos. Isso, professor Carlos. É para não dar interferência, quando um fala, sempre para não dar o retorno, aí vocês desliguem os microfones de vocês no computador, que está ali na imagem de vocês. Agora está todo mundo desligado. Então, eu vou dar boa noite, eu sou o professor Djalma. Controla alguma pergunta lá no chat. É a Fabiana? Se pode houver? Ser? Pode ser. Tá ok. Então, eu vou só dando boa noite para vocês. Eu sou o professor Djalma Cremonese. Eu coordeno aqui o canal Paideia TV e hoje a gente tem uma alegria muito grande que nós temos professores e acadêmicos da Universidade de Caxias do Sul, nossos amigos. Eu tenho aqui a Fabiane, eu tenho o professor Geraldo, a professora a aluna também Denise e o professor Carlos. E eles vão se apresentar também, vão bater o papo. Vou falar também a temática de hoje. Nós temos também alunos aí da turma do professor Geraldo, que vão nos acompanhar. A Arlene está dando boa noite, já está online com a gente. A Andressa também, o Vamberto também. E vocês que estão chegando, vocês podem colocar os nomezinhos de vocês aí, dando boa noite, marcando presença. Num dia um pouco atípico aqui no Sul, mas atípico não, porque é inverno, né? Oi, Licélia, Lucila. Muito frio aqui em Santa Maria, eu estou falando de Santa Maria, vocês estão ainda na região mais fria ainda, que é Bento Gonçalves, Caxias do Sul, na Serra. É bom à noite aí para a gente tomar uma sopa de capelete, a Ioline, tomar um copo de vinho, mas antes disso a gente vai estudando aqui, né? Vai ouvindo as lives, então eu quero... O Lucas está dando boa noite também, e eu quero desejar a vocês as boas-vindas, fiquem bastante à vontade, discutindo ideias. Eu acho que a pandemia nos trouxe, por um lado, questões de dor, de separação, de mortes, e, por outro lado, nos acolheu, assim, no aspecto, meio que seja online. A gente conheceu pessoas, a gente começou a conversar com outras pessoas tão distantes, e por mais que a gente esteja longe um do outro, a gente sente o carinho de estar, esse afeto de estar entre as pessoas, podendo compartilhar também o conhecimento uns com os outros, né? Então, vocês podem ir chegando aí, dando boa noite. A Michael deu boa noite também. Então, vocês ficam bem à vontade aí para discutir, dialogar. E eu vou dar a palavra, não sei se a Fábio vai coordenar, o professor Geraldo. Você pode ficar à vontade, que eu fico aqui ausente aqui, mas acompanhando vocês. Então, muito boa noite a vocês. Fico à vontade. Fabiana, é contigo, então. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é um encontro para a gente poder conversar, né, estarmos juntos. E o professor Carlos, então, é quem vai dar início ao nosso encontro hoje, para compartilhar um pouquinho sobre o que a gente vai discutir, qual é o assunto que a gente vai conversar. E estamos abertos ao diálogo, então, conforme tiverem perguntas, né, fazer alguma colocação, podem usar o chat para isso, e a gente vai lendo assim que possível. Professor Carlos? Só pede para ele abrir o microfone para não esquecer. Diz que a frase mais... é verdade. A frase mais dita nesse momento é liga o microfone. Isso aí.
Boa noite a todos. Um agradecimento especial ao professor Djalma por abrir o espaço para nós aqui, bater esse papo sobre a criança como pedagoga. O meu nome é Carlos Roberto Sabe, eu sou aposentado da Caixa Econômica Federal há 10 anos. Fui professor da Universidade de Caxias do Sul até 8 anos passados, e desde lá me dedico exclusivamente aos estudos, à pesquisa, e não exerço mais nenhuma profissão remunerada, nem mesmo dentro da pesquisa. E pretendo continuar com isso até meu último suspiro, como sendo um propósito de vida. Eu tive a felicidade de, no meu doutorado, receber uma bolsa de doutorado sanduíche, onde o professor Geraldo me encaminhou para Madrid, junto ao professor Agustín de la Heran Gascon, e a partir daí é que eu faço o link para o assunto de hoje. E além dessa felicidade de receber essa bolsa de doutorado de sanduíche da CAPES pela UX, eu tive o privilégio de ficar por 1 ano com o professor Heran Gascon. Tenho certeza que meus filhos, meus netos haverão de falar: meu pai, meu avô foi aluno do professor Agustín, porque o professor Agustín tem um trabalho que é da vida dele, denominado Pedagogia Radical e Inclusiva, que é um sistema pedagógico, não um sistema pedagógico alternativo, mas sim uma alternativa para o sistema pedagógico atual, uma atualização profunda nos mais diversos sentidos, e ele é elaborado a partir das mesmas premissas e fundamentos criados lá desde os gregos, né, e que se seguiram mais adiante, até dando a origem, depois da filosofia, à própria pedagogia em si, até chegar ao modelo atual. E este modelo atual da pedagogia, ela não serve para o despertar do sujeito, a partir da premissa de se acreditar que o ser humano tem condições muito maiores de desenvolvimento, ou, em outros termos, de despertar, de entrar num estado mais consciente, muito mais consciente do que é hoje. Um mundo totalmente absorto em manipulações diretas e indiretas. Sofremos aí um processo agora da pandemia, né, que afeta de alguma forma o processo civilizatório, que, aliás, considero um movimento extremamente perigoso do ser humano, né, o processo civilizatório, na medida em que nos afastamos da natureza, né, e produzir algo mais perfeito que a natureza é algo extremamente difícil, por isso de atribuir um desafio extraordinário ao próprio processo civilizatório. E esse trabalho do professor Heran Gascon, ele, além de todos os fundamentos que a pedagogia atual contém, ele abarcou todo o conhecimento, os principais conhecimentos produzidos no Oriente, que foi uma grata resposta às minhas inquietações lá desde o
o meu mestrado questionando todos os professores por que é que a pedagogia não trazia nenhum elemento, nenhum fundamento, nenhum pensamento da cultura oriental. As mais diversas respostas foram sempre de uma forma indireta, mas um atestado de que isso foi um pecado enorme, né, uma falha enorme no nosso processo, e que, dentro do trabalho do professor Agustin, isso foi resgatado. A pedagogia radical, inclusive, ela propõe basicamente a inserção de mais uma dimensão, além da dimensão curricular, formada pelas disciplinas básicas que conhecemos, como português, matemática, etc. O nosso currículo tradicional contém uma outra dimensão chamada transversal, que é formada por todas aquelas demais disciplinas, como cultura para a paz, ecologia, etc., etc. Considerando-se que o atual sistema pedagógico é incompleto, falta aí uma outra linha, uma outra dimensão, é onde entraria os temas radicais numa terceira dimensão, exclusivamente dentro dos temas radicais, para tratar os temas radicais, que são temas que não são tratados pela sociedade, que não estão sendo cuidados pela sociedade, e que se refere, basicamente, ao intuito fundamental, essencial, da pedagogia radical e inclusiva, que é ampliar a consciência do sujeito. E esses temas, como, por exemplo, o amor, enfim, questões que não estão no nosso currículo, né, e que estão voltadas à formação do conjunto virtuoso para o ser humano, seria a composição dessa terceira dimensão. Um dos temas radicais é o assunto de hoje, que será tratado, que é a criança como pedagoga. Estou tentando ser bem sucinto aqui, para deixar espaço para os demais apresentarem o tema, né? Falarem sobre o tema, mas na introdução dele, o que eu poderia dizer? Que a criança como pedagoga, como sendo um tema radical da proposta do sistema pedagógico do professor Eran Gascon, parte do pressuposto que, digamos, eu poderia falar assim sobre dois aspectos. O primeiro, mais religioso ou espiritual, quando se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que, se isso é verdade, a única possibilidade é que seja no momento do nosso nascimento, né? Até porque não seria concebível imaginar um ser querendo levar vantagem em tudo, como sendo a imagem e semelhança de Deus. Então, na sua origem, no seu nascimento, estaria a essência a essência de Deus, diríamos assim. Mas, pelo lado científico, pedagógico, filosófico, também podemos falar que, no momento do nascimento, é o momento da nossa pureza extrema, né? Aonde ainda não sofremos os percalços e as manipulações que a vida nos submete, e que, a partir daí, nós teríamos, então, um melhor exemplo de como podemos
nos comportar virtuosamente, e isto é, dando o melhor exemplo possível. A partir dessas duas conjecturas, existem ou se desenvolvem muitas outras mais, das mais diversas formas pedagógicas, que o professor Geraldo, a Fabiane e a Denise irão conversar conosco. Então, é dentro dessa linha que o assunto de hoje irá se desenvolver. Não sei agora quem fala, se é o Professor Geraldo. professor Geraldo. Obrigada, professor Carlos. Só abre o microfone, professor Geraldo. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Queremos agradecer esse espaço que nos foi cedido pelo professor Djalma Cremonese, da Universidade Federal de Santa Maria. Eu quero falar num período bastante curto, haja vista que as mestrandas elas têm muito a contribuir com essa nossa live dessa noite, em que na Serra Gaúcha, nesse momento, Caxias do Sul, nós estamos a 1 grau centígrado e encontra-se nevando. Mas quando se fala criança como pedagoga, um dos temas da pedagogia radical e inclusiva. Em período de pandemia, eu creio que uma primeira questão que as crianças mostraram para o mundo a importância do professor. Quando elas estavam em casa e os pais estavam tentando ensiná-las, muitas diziam: mãe, você não ensina igual o professor. Eu creio que elas colocaram no cenário da humanidade a importância do professor, que, de certa maneira, não ocupava esse espaço, esse cenário, como ocupou durante o período da pandemia. Então, a criança, como pedagoga, ela é colocada no mundo que já vem pronto, como fala Hannah Arendt, e ela tem que se adequar a esse mundo que já está pronto. Entretanto, eu quero levar para o mundo da economia e da administração, num evento que ocorreu em São Paulo, meu genro estava participando, e existia um palestrante famoso, desses famosos por aí, e era um evento para administradores, economistas, esse pessoal que trabalha com gestão, marketing, e esse palestrante muito famoso, que não convém citar o nome aqui, porque ele traz determinadas problemáticas e pede para os participantes, sob forma de brainstorming ou tempestade mental, que o pessoal apresente possíveis soluções. Então, 1, 2, 3 problemas, e o pessoal participou ativamente desse exercício. E depois ele disse: olha, agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de... eu contratei uma equipe de consultores para dar soluções para esses problemas. E ele abriu um vídeo dentro de uma sala de aula de crianças de 8, 9, 10 anos. E ele apresentou o mesmo problema para as crianças. E as soluções apresentadas pelas crianças foram soluções fantásticas. Fantásticas, e não soluções engessadas que muitas vezes nós, enquanto adultos, enquanto profissionais, somos acostumados a ver o mundo. Elas apresentaram possíveis soluções por outros caminhos e soluções bem mais criativas. Então, um elemento que eu trago dentro dessa questão da pedagogia radical, o tema a criança como pedagoga, é que a criança, ela pode ocupar um espaço muito maior dentro da nossa sociedade. Philippe Arrier, na História Social da Criança, ele nos coloca que as crianças, elas eram vistas na antiguidade, período medieval, modernidade, como adulto em miniatura.
Será que nós evoluímos muito a respeito desta criança? Ou nós ainda continuamos olhando a criança como um adulto em miniatura? E, de repente, nós, na educação, nós trabalhamos com infância, criança. Que criança nós trabalhamos? Uma criança idealizada, caricaturada, ou uma criança real? Então, essa é a minha contribuição, e eu devolvo a palavra para a Fabiane e a Denise. Então, essa live é decorrente de uma disciplina no curso de mestrado e doutorado em educação da UFRGS de Caxias do Sul. Obrigada, professor Geraldo. Então, a partir dessas contribuições, né, desse início que o professor Carlos e o professor Geraldo fizeram, a gente vai trazer algumas reflexões iniciais que a gente convida vocês a pensarem conosco, e vocês podem utilizar também o chat, né, para fazer as suas contribuições. Então, para a gente iniciar o nosso diálogo, a gente acha pertinente trazer 3 perguntas como foco de conversa, né? Então, uma delas que já foi feita, então, pelo professor Geraldo é: qual a imagem de criança que temos? Será que a gente ainda tem a imagem de criança em que são vistas como mini-adultos, que estão sendo preparados somente para viver a vida, e não reconhecemos que a própria vida, né, é o presente? Qual é a imagem que a gente tem de criança? Também, como nós entendemos os processos de aprendizagens das crianças? Nós reconhecemos a criança como aquela que aprende, mas que ensina também, né? Nós aprendemos muito com as crianças. Basta a gente poder observar no cotidiano quantas vezes elas nos ensinam. Elas conseguem nos reconhecer, né, pela nossa forma de como a gente chega no cotidiano com elas, como a gente cumprimenta, como a gente se relaciona. Elas conseguem entender como nós estamos naquele momento. Então, a criança nos ensina sobre empatia, sobre escuta, sobre atenção, né? Como a gente reconhece a criança? A gente entende ela como pessoa? Porque muitas vezes, e isso a gente tem visto quando a gente estuda a história da educação, a história do reconhecimento da infância, né? Que a criança nem sempre foi entendida como pessoa. Muitas vezes foi vista, né, como alguém que fosse se tornar um adulto, né? Fosse se tornar uma pessoa, um cidadão. Então, ela era tratada como objeto, muitas vezes sem vez, né, para fala, sem poder expressar o que sentia, sem ter o seu devido respeito, né, por parte da sua família. Então, a criança, ela nem sempre foi vista da forma como ela está sendo vista hoje, né, na nossa sociedade, que hoje é um assunto que está mais em evidência. Então, como diz a Marcela, né, ainda percebemos muito essa criança que é submetida ao olhar adultez, porque nós estamos sempre esperando que a criança se torne algo, né, venha vir a ser. E a gente esquece muitas vezes que a criança ela já é, que ela vive o presente, que ela é uma pessoa, que ela tem sentimentos, que ela é uma criança ativa, né, que aprende, que ensina, que é produtora de conhecimento, produtora de cultura, assim como nós adultos. Então, a partir dessas questões, né, e aí a gente traz para vocês também, é que não raramente a gente escuta dos pais e dos familiares que expressões no sentido de quanto a criança ensina, né? Mas nem sempre essa fala vem ao encontro do que realmente ela deveria falar. Ela vem muito mais com uma conotação romântica do ver a criança, e não como algo que realmente, né, sirva de reflexão e de reconhecimento desse sujeito enquanto criança. Então, quando a gente fala que a gente aprende com as crianças, nós precisamos aprender também a reconhecer como se dá essa aprendizagem, como que ela acontece no dia a dia. Quais são as relações que nós estabelecemos?
né? Se nós estabelecemos uma relação de respeito, de escuta, de trocas, a gente consegue identificar o quanto as crianças nos ensinam, quanto nós aprendemos com elas, mas também o quanto elas aprendem conosco, né? E também a questão de que, se a gente for pensar nas nossas marcas, nas nossas trajetórias, nas nossas memórias, que marcaram a nossa infância, a gente vai entender que muito da nossa visão de adulto hoje sobre criança tem relação com aquilo que a gente viveu, com aquilo que a gente, né, esteve em relação na nossa infância. Como que era a nossa infância, qual era a nossa relação com a nossa família, como nós éramos vistos, como a gente também iniciou o período escolar, como foi essa relação. Se a gente pudesse abrir o diálogo agora, né, e se quiserem também podem utilizar o chat para isso. A pergunta seria, quais são as memórias que marcaram a sua infância? Quais são as memórias que vocês trazem hoje e que, né, de certa forma, contribuem para ser os adultos que vocês são hoje? E aí, a partir dessas memórias, também cabe nos perguntar, né? A gente mudaria alguma delas? Quais? E o porquê? Né? São questões que, quando a gente fala sobre crianças e infâncias, a gente também precisa estar refletindo e tentando também entender esse momento da vida da criança, né? Então, Erran Gascon, ele coloca, nossa educação ocidental é exclusiva e, ao mesmo tempo, míope. Por quê? Porque nós temos uma educação rasa, que não trata com seriedade a criança, que menospreza o seu saber. Então, a gente vê que muitas das questões, né, apesar de esse assunto estar sendo pauta de discussão, de debate, nós temos a legislação que vem para ajudar nesse reconhecimento da criança e das infâncias, porque nós não temos um único tipo de infância, né? Nós temos infâncias no plural, do quanto elas são importantes e a gente precisa estar educando o nosso olhar para reconhecer o que essas crianças, né, estão nos trazendo, estão nos ensinando. Então, a sociedade adulta espera pouco da criança. O porquê que a gente espera pouco? Né? Isso tem muito a ver com as marcas que nós também tivemos na nossa infância e também com a história, né, da educação, a história do reconhecimento das crianças na sociedade. Então, a gente observa que se fosse mais consciente, né, da faceta radical da formação, a educação começaria com a criança, com mais respeito social e um nível educacional avançado. Então, reconhecer que a criança, ela tem saberes, ela entende, ela pode contribuir, né, com o que ela sabe, e a gente precisa estar abertos para que a gente possa respeitá-la e reconhecê-la enquanto sujeito que aprende, mas que ensina, que educa também, né? Nós adultos e as crianças, os seus pares também. E aí, dando continuidade a essa discussão, então eu chamo a Denise. Boa noite a todos e a todas. O meu nome é Denise, eu sou mestranda em Educação pela UX e também sou pedagoga e professora dos anos iniciais. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui ao lado de grandes professores como o professor Geraldo e o professor Carlos, e também agradeço por poder dividir este espaço com a minha querida colega FAP. Então, dando continuidade aqui, a respeito da pedagogia radical inclusiva, ela parte de 3 planos de consciência, né, a respeito da criança como pedagoga. O primeiro deles é o plano evolutivo, ou da avaliação propedêutica da criança. O segundo é o plano sensato, ou de avaliação educativa da ação e do discurso das crianças. E o terceiro é o plano
ou da avaliação plano consciente ou avaliação educativa do silêncio das crianças. Agora eu vou explicar um pouco melhor. De acordo com Erran Gascon, o plano evolutivo ou da avaliação propedêutica da criança, ele toma como referência a criança de qualquer idade. A partir desse nível, a criança é valorizada como um futuro adulto, está ciente de que dele dependerá a conservação e o desenvolvimento do que as gerações anteriores construíram, destruíram, pensaram, desejaram, etc. Então, é bem importante que nós possamos olhar para essa criança como um futuro adulto e que dessa criança vai depender o futuro das próximas gerações, né? Então, aquilo que o professor Carlos falou, que nós possamos aprender com elas, mas também ensinar o respeito com o meio ambiente, que é tão importante, porque o planeta, ele consegue se regenerar sem o ser humano, mas nós não conseguimos sobreviver sem o planeta. Então, que possamos trabalhar essas questões que são tão urgentes. E uma outra questão, que ela está bem ilustrada ali com a foto do Miguel de 4 anos, por exemplo, é ter a consciência de que adulto nós queremos formar. Na nossa sociedade ainda tem um pouco desse preconceito, né, que as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul, e que boneca é brincadeira de menina, né? Afinal de contas, é papel da mulher educar seus filhos, né? E nós sabemos que não é bem assim e que ainda existe muita desigualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade. E que nós possamos oportunizar que essas crianças possam, assim como o Miguel, ter essa oportunidade de vivenciar a paternidade já desde cedo e desenvolver esse afeto, o cuidado com o outro, o cuidado consigo mesmo. E nós temos um grande exemplo atualmente, que é da nossa skatista que ganhou a medalha olímpica. Então, que as meninas e os meninos tenham mais liberdade para poder viver a sua infância e que nós possamos aprender com as crianças e também colaborar para essa responsabilidade social, né? Considerando que destas crianças depende o futuro das próximas gerações. Então, o Erran Gascon, ele fala que a formação com a criança, ela deve ser voltada para uma autoconsciência e se baseia na transcendência como fenômeno experimental. O segundo plano é o plano sensato ou da avaliação educativa da ação e do discurso das crianças. Toma como referência não exclusiva para a criança entre 2 e 5 ou 6 anos aproximadamente. Esta perspectiva é valorizada pela sua ingenuidade infantil, natural, por seu espanto incondicional, por sua sensação de autenticidade, pela sua aparência limpa, sempre inovadora para si mesmo, por vezes para o observador, por sua palavra aberta, por seu dizer direto, por sua entrega com todo o seu ser e por sua inclusão espontânea. Então, o quanto que a criança, como pedagoga, ela nos ensina, né? Essa ingenuidade. As crianças, a gente costuma dizer que a criança não mente, porque ela sempre vai falar aquilo que ela está sentindo, né? Aquilo que ela percebe. Então, é bem importante isso, e que nós possamos recuperar um pouco dessas características, né? Porque nós sabemos que à medida que nos tornamos adultos, a gente perde um pouco isso. E de acordo com Marte, para as crianças, trabalhamos porque as crianças são as que sabem amar, porque as crianças são a esperança do mundo. Se trata de ver o mundo com os olhos de uma criança e aceitar a infantilidade. Então é bem importante isso, né? Que nós possamos aprender com as crianças a nos permitir mais experiências. Às vezes nós nos preocupamos muito com essa correria do dia a dia, com a rotina, e deixamos de fazer coisas que nós gostamos e que nos fazem bem, né? E que isso é uma das coisas que a criança nos ensina também. Essa é uma foto bem ilustrativa disso, porque a criança está ali comendo, ela está tendo a experiência com o alimento, ela não está muito preocupada com a sujeira que isso está fazendo, mas é uma experiência bem rica para ela, para o crescimento, para a constituição dela enquanto ser humano, e que nós possamos também respeitar e valorizar essa infância, né, dessa criança, oportunizando
diferentes experiências. Então, o caráter de pureza, como principal característica, avaliza toda a linha argumentativa. Então, a pureza, a ingenuidade das crianças, o distanciamento que o ser humano promove com o passar dos anos dessas características virtuosas presentes na criança. Então, à medida que nós crescemos e nos tornamos adultos, nós perdemos um pouco essas características tão importantes e que são presentes na infância. E é um aprender reaprendendo, né? Então, o professor Carlos sempre falava que era o descondicionamento, né? A gente tem que se despir dos preconceitos um pouco, que vai sendo imposto para nós adultos à medida que nós vamos crescendo. Então, a gente tem que aprender reaprendendo, com toda aquela doçura que outrora esteve presente em si, para rever como adulto, que, se consciente dessa consistência pedagógica na criança, possa se sensibilizar e talvez aprender definitivamente as virtudes contidas na suavidade, brandura e delicadeza dos atos e palavras das crianças. Então, é um aprender reaprendendo, né? Nós temos que aprender com as crianças para poder reaprender e aprender novamente. E o terceiro, que o Erran Gascon se refere, é o plano consciente ou da avaliação educativa do silêncio das crianças. Toma como referência não exclusiva a criança com menos de 2 anos de idade, então é os bebês até 2 anos. Essa abordagem não considera o tronco ou os ramos da educação ou da sociedade. Não sobressai em primeiro lugar a sua cor, o seu cheiro e o seu sabor. Não se repara tanto nas flores ou nas abelhas que se instalam nelas, nem analisa sua importância ou seu trabalho fundamental. E, em vez disso, percebe suas raízes formativas, e o que se vê na criança não é tanto o que ela faz ou o seu discurso, como no nível anterior, mas o seu silêncio e o que não faz. Então, até os 2 anos, os bebês, o silêncio para eles é muito importante, e nós vamos perdendo isso à medida que nós vamos crescendo. O adulto tem dificuldade de lidar com o silêncio, algo tão natural para a criança. O silêncio para a criança significa aprendizagem, além de muitos outros significados. É um momento de autoconhecimento, de internalização, de conhecimento do mundo e de si. O adulto tem muitas expectativas com relação ao que a criança precisa saber ser. E um dos erros da nossa pedagogia ocidental, que o professor Carlos sempre fala, é que o foco é no conhecimento e não na consciência. Então, muitas vezes a gente fica numa expectativa, né, com os bebês, à medida que eles vão crescendo, a gente espera que, por exemplo, né, até os 2 anos, já saiba formular algumas frases que caminhem. E a gente tem um foco muito naquilo que a gente sabe como conhecimento, e a gente esquece da parte da consciência, né? É claro que é importante acompanhar esse desenvolvimento, mas a gente tem que entender também que tem que respeitar o tempo de cada criança e que vai ser um tempo único de cada um. Então é bem importante isso, né? Não cobrar tanto, não se cobrar tanto e não cobrar tanto das crianças. E a pedagogia radical valoriza a meditação, que contempla o silêncio e o vazio. Não ter expectativas, é ter um tempo para si, é ter um tempo de autocuidado, né, que é tão importante, e que a gente consegue isso com a meditação também. A gente vai esquecendo desse silêncio à medida que nós crescemos, né? A gente acaba caindo naquela rotina e esquece disso. Está sempre em volta de alguma expectativa, com alguma coisa, e a gente esquece de nos cuidar. A maioria dos erros, então, na educação, vem da crença, segundo a pedagogia radical, né, vem da crença que as crianças são o centro. E na pedagogia radical inclusiva, as crianças não são o centro. Elas são um centro, o mais sensível e o que mais evolui relativamente. Existem outros centros, centros pais, centros professores, centro de ensino, o centro que é a mídia, o centro que é a sociedade. A geometria da educação não é uma esfera, é um padrão. E o centro disso não habita em nenhum dos centros anteriores, que são os centros seres, né? Mas em cada um de nós,
que o intuímos e que o razoamos, centro não ser. Existe apenas um centro, né, para a pedagogia radical inclusiva, que é a nossa consciência. Então, é bem importante essa percepção de que o centro não é a criança, mas que ela é um dos centros e que possamos aprender com ela e também educar essa criança para que ela possa conviver em harmonia com os outros centros, né? Respeitar o espaço do outro, ter o autocuidado, o cuidado de si, o cuidado com o planeta, né? Então, é esse despertar dessa consciência que é tão importante, essa aprendizagem de que o centro é a nossa consciência. E a minha fala se encerra aqui. Eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada a todos e a todas. E que a gente possa ter essa consciência, né, do cuidado e de valorizar essa infância como ela merece ser valorizada, né, com essa responsabilidade social. E que possamos também aprender com a criança como pedagoga. Elas têm muito a nos ensinar. Só colaborando um pouquinho com a fala da Denise, eu acredito que essa questão foi uma das grandes aprendizagens, pelo menos que eu tive, né, ao estudar a criança como pedagoga, na pedagogia radical, que é em reconhecer, né, que a criança ela não é o único centro, mas que ela é um dos centros. Então, a gente daí não corre o risco também de cair nos extremos, né? A partir do momento, a gente só vai olhar para a criança e esquece todo o resto. E nem mesmo ao contrário. Então, a gente precisa levar em consideração todos os envolvidos, né? Nessa vida, nesse cotidiano que se vive na escola. Então, isso, acredito que foi algo, assim, bem bacana de a gente poder discutir, né? E conversar sobre. Professores? Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Só tem que abrir o microfone. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguém quer contribuir? Não sei, Fabiane, se você consegue, vamos ver, existe Tem alguma... um comentário, professor, tem um comentário da Mel G, que diz assim: o caminho é árduo, as famílias também precisam compreender essa nova forma de pensar a criança pequena e a educação. E aí tem alguns dizendo, né, que não haviam escutado falar ainda sobre esse tema, que acharam bem interessante e pertinente. A Andressa colocou isso, a Marildo colocou parabéns pelo enfoque do tema, muito pertinente e aprofundado. E aí eu acho que os principais seriam esses comentários. O professor Amarildo Trevisan também foi meu orientador, meu co-orientador brasileiro da minha tese, e acompanhou a minha trajetória e o aprofundamento no tema, né, da pedagogia radical e inclusiva, mas ainda colaborando com o tema específico de hoje, da criança como pedagoga, eu penso que tem muito a ver com a quebra de paradigmas, né? Nós vivemos, a nossa vida é composta por múltiplos e infinitos paradigmas, e daí eu me lembro que é importante salientar de que a imaginação, que é um dos caminhos para a quebra de paradigmas, me parece ser muito mais importante para o conhecimento do que o próprio conhecimento, né? Porque enquanto o conhecimento delimita e estabelece os próprios paradigmas, a imaginação está sempre transcendendo. Ou poderíamos também dizer que toda a verdade contém uma dose considerável da ilusão da certeza.
E a vida, então, é assim, nós conseguimos ter apenas uma pequena visão do que ela se compõe, né? E dentro desse aspecto e de tudo quanto a criança poderia e pode nos proporcionar de aprendizado, os nossos paradigmas estão absolutamente fechados a essa perspectiva, né? Na medida de como a Fabiane e a Denise falaram, nós não olhamos para a criança com essa perspectiva de aprendizado, muito pelo contrário, né? Apenas como a oportunidade de nós ensinarmos para elas, né? Então, a reviravolta desses paradigmas me parece um caminho fundamental no processo evolutivo, que, aliás, o processo evolutivo básico da pedagogia radical e inclusiva prevê a primeira fase, que é a fase do condicionamento, né? A fase que a gente vai estudar, vai aprender e vai se condicionar pelos ensinamentos e por tudo o quanto a gente vive e convive. Uma segunda fase, segundo Eran Gascon, pretende quebrar esse condicionamento, rompendo os paradigmas. Aliás, não conheci pessoa com a capacidade de quebrar paradigmas maior do que o próprio Eran Gascon. É impressionante como ele consegue pensar fora dos nossos paradigmas. E uma terceira fase entraria aí a fase de reidentificar, né, reaprender. Já numa quarta fase, entraríamos aí numa fase praticamente máxima do processo de aprendizagem, que seria a autoformação, o autoconhecimento, basicamente, né? E para se chegar aonde poucos iluminados conseguiram, seria o vazio, né? Que nada mais é do que o vazio absoluto mesmo, né? O estágio evolutivo mais avançado possível. Enfim, essa perspectiva da criança como pedagoga é algo que é bastante apaixonante dentro dos demais temas radicais da proposta do sistema pedagógico, da pedagogia radical e inclusiva. Não sei se o professor Geraldo teria... A pedagogia radical e inclusiva, ela trabalha numa perspectiva de sair da superficialidade, e nós vemos que muitas vezes a educação ela fica na superficialidade. Quando se fala em radical, refere-se à raiz, e numa visão de Augustin de La Gascon, nós vemos somente o lado que brilha da lua, nós não vemos o outro lado. Nós vemos somente as folhas e o caule das árvores e não vemos as raízes. Em termos educacionais, o que é importante em termos educacionais? E se nós formos ver, os nossos cursos de formação de professores, eles encontram-se muito embasados em políticas públicas. Eles são, de certa forma, engessados nas políticas públicas. Não quero fazer uma crítica que é ruim, entretanto, a partir desse engessamento, há que se questionar o núcleo, a origem dessas políticas públicas e que interesse as mesmas servem. E quando se fala em termos de criança, então nós vemos algumas escolas, elas trabalham sem ter um horizonte muito seguro em termos da educação infantil. Outras
trabalham a partir da igrejinha determinados referenciais teóricos, e muitas vezes elas se colocam que fazem um trabalho avançado, mas, de certa maneira, trabalha-se com um certo modismo. Então, eu creio que é de fundamental importância nós pensarmos um outro tipo de educação que coloque num dos centros a criança, um dos centros. E esses tempos eu fui numa escola para matricular um neto e, de repente, surge a seguinte: ele estuda inglês, ele faz isso que depois lá, quando ele for adulto no mercado, e ele vai... Não. Eu creio que nós temos que nos preocupar primeiramente um ser humano feliz. No momento que as pessoas forem felizes, nós teremos uma sociedade mais diferente. Então, eu creio que nós temos que deixar a criança ser criança. A criança ser mais, a criança que viva as infâncias, e não uma infância direcionada, idealizada e engessada. Essa lembrança aí da preocupação com o mercado, né, é uma das dificuldades da educação, né, na medida em que o mercado é importante, sim. Aliás, uma das minhas pesquisas está se reportando exatamente a própria, a grande e impressionante diminuição da pobreza como um paradoxo frente ao próprio aumento das desigualdades, mas salientando que o mercado, efetivamente, desde seu surgimento, a partir da Revolução Industrial, mais propriamente, lá nos anos 1850, ou um pouco antes, a pobreza começou a diminuir drasticamente em todo o mundo. Então, o mercado é muito importante, não resta a menor dúvida. Entretanto, a educação é muito maior que o parâmetro mercadológico, né? Exatamente pela formação humana e do potencial e do que pode significar a vida como um todo, né? A inversão, o situar de valores equivocados na nossa vida, que fazem parte dos processos de manipulação que o próprio mercado acaba proporcionando, direta ou indiretamente, na maioria das vezes inconscientemente até, acabam provocando essa distorção de valores, né? E isso, a educação tem que estar à frente para mostrar para o ser humano o caminho, efetivamente, das virtudes, os quais, por sua vez, certamente resolveriam a maior parte de todos os problemas e mazelas que afetam o ser humano e que, volto a repetir, estão acima das questões que o mercado trata, né? Aliás, eu vejo o trabalho do professor Agostinho como algo incrível, não há nada similar em todo o planeta, né? Por isso que eu me sinto um privilegiado de ter ficado um ano com ele. Isso já faz 4 anos, né? Desde o meu encontro, minha ida para Madrid, e posso dizer com toda a segurança e tranquilidade que se for merecido um prêmio Nobel para a educação, não tem outra pessoa com mérito maior do que o professor, pedagogo, doutor Agustín de la Herrán Gascón, que espero e tenho agregado no meu propósito de vida, juntamente com pesquisar até meu último suspiro, divulgar esse trabalho que é extraordinário
para o desenvolvimento do ser humano. Eu só gostaria de reforçar o que a Marcela falou lá no início, a adultez da criança, ou seja, a adultização da criança e a infantilização do adulto. Então, nós vivemos num mundo de pessoas míopes. E eu creio que, se não houver nenhuma manifestação, nós podemos encerrar a nossa live, né, Fabiane? Tem mais alguns comentários, professor, eu vou só ler. O Vanberto, então, colocou: reaprender é fundamental nesse processo educacional. A Arlene colocou: ser criança, ser feliz, divino. A Karine: a criança simplesmente ser criança e não um mini adulto, né? Então, acho que essas questões ficaram bem marcadas, pelo menos nas nossas falas, e a importância de reconhecer a criança enquanto sujeito, né? Enquanto alguém que já é, e não enquanto alguém que vai se tornar algo. Mas reconhecer a criança pela criança, né? Pelo que ela já é nesse momento. Acredito que seriam esses os comentários. A gente agradece, então, ao professor Djalma pelo espaço, professor, né? E a gente, de repente, vai ter um próximo encontro. Parabéns, parabéns. Gostei muito, muito bem. Temas pertinentes, agradeço muito professores que estiveram aqui, a Fabiane, a Denise, o professor Geraldo, o professor Carlos, e essas pessoas queridas que nos acompanharam. A audiência aqui foi boa, né? Acima de 20 já enche o micro-ônibus, então nós ficamos bem faceiro, né? Então, hoje a noite está bem convidativa, assim, para ficar... É verdade, né, Karine? Um ótimo tema, né? Bem necessário. A Karine, que é professora aqui também no Instituto Federal, aqui no campus São Borja, né? Ela está sempre com a gente, o Vanberto também, a Lucila também, a Andressa, parabéns pela fala. E certamente teremos outras conversas, né, Denise? O canal está sempre aberto, aqui, disponível para vocês, a hora que quiserem. Silvana, muito obrigado. A Derechim, né? Ela está dando uma palminha para vocês virem contribuir. E esse vídeo, essa aula, fica gravado no nosso canal Paideia TV. Se inscreva lá, é gratuito. Ative o sininho para a gente também ser relevante também no YouTube, né? Esse canal que tem muitas coisas boas, mas também tem muitas fake news, né? Então, notícias fakes, nós queremos, assim, ser prestigiado também por vocês. Muito obrigado, então. Arlene, deixa os seus boa noites aqui, enquanto o pessoal... O que vai ter por aí? Vai ter sopa, professor Geraldo, professor Carlos? O que vai ter para janta? Não tem outra alternativa, Djalma, professor Djalma. Uma noite de neve aqui, nevando, tem que ter um bom vinho da Serra Gaúcha e uma sopa, né? Eu agradeço, professor Djalma, a tua generosidade. Um grande abraço para você e um grande abraço a todos que participaram. Olha quem está aqui embaixo participando, ó, professor gremista, professor Amarildo, excelentes ideias. Olha, professor, o gremista. O grande amigo, o professor Amarildo. E hoje ele está de parabéns, né? Ontem o Grêmio... ele retornou ao seu caminho, né? Eu nem sei, como é que foi o Grêmio ontem? Ganhou? Ganhou. O Carlos também é gremista. Ai, por isso que está essa neve aí, ó. Pois é. O professor Amarildo é colega também de sofrimento aí. Olha, antigamente era gangorra, assim, né? Quando um estava bem, o outro estava mal. Agora estamos dois para baixo, então não tem agora como... quebrou a gangorra. Mas, Djalma, eu queria... A gente agradece o professor Amarildo. É verdade. A presença do professor Amarildo já é mais um micro-ônibus, porque pela relevância e pela projeção do professor Amarildo e de suas pesquisas, nós nos sentimos muito honrados com a sua presença. Olha, professor Geraldo, o senhor fica bem faceiro que vocês encheram micro-ônibus.
nas minhas lives, geralmente enche um táxi, 4, 5, né? Então, eu fico bem faceiro. Então, vocês tiveram bastante êxito. Tá ok. Eu queria aproveitar, professor Djalma, para te agradecer aí pelo espaço que abriu para nós, deixar registrado também a disponibilidade para conversarmos mais em qualquer outro momento. Agradecer ao professor Geraldo, agradecer a Fabiane e a Denise, que se engajaram tanto na nossa disciplina sobre a pedagogia radical e inclusiva, que se sentiram encorajadas em apresentar essa live, né, sobre o tema da criança como pedagoga, que eu quero deixar não só os agradecimentos, mas meus cumprimentos pela profundidade, pelo envolvimento, enfim, pelo carinho pelo tema, e também deixar registrado para a Universidade de Caxias do Sul, pela coragem, pela inovação, de ter aceitado a nossa proposta da criação desse seminário que se transformou numa disciplina de um semestre para o mestrado e para o doutorado. E aqui hoje, em particular, em especial, a cada amigo que esteve conosco aqui, participando pacienciosamente aí da nossa fala até esse horário. Obrigado de coração a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, então, Geraldo. E as gurias foram tão bem que elas já conseguiram passar slides, né? É uma coisa meio difícil de passar slide no StreamYard, elas passaram slide. Elas nasceram na tecnologia, né? Nós tivemos que migrar. Nós tivemos que aprender. Elas sabem muito. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada, então. pessoal. Obrigada por quem esteve presente, várias pessoas conhecidas. E até a próxima, então. Valeu. Obrigada, Obrigada. Denise, pela parceria. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada aos profs e à FAP. Pode fechar, Fábio.